sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Colossenses capítulo 1, versículo 19, diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Quem é nele aqui? Quem é o sujeito oculto aqui? É Jesus, queridos. Jesus aqui é o sujeito oculto. Toda a plenitude habita em Jesus. Plenitude fala de algo completo. Não falta nada. E tudo isso habita onde? Em Jesus. Vamos para mais uma leitura bíblica, queridos, em Romanos 8:11, que diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. Nenhum glória a Deus. Você entendeu o que foi lido aqui? Pelo seu Espírito que habita em nós. Queridos, esse versículo é tremendo. Ele está dizendo o seguinte: que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, olha o tamanho do poder, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus habita onde? Em nós. Dá um glória aí, irmão. Recebe isso. O mesmo Espírito habita em nós. E ele diz que esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo também vivificará os corpos mortais. Aleluia! Nós somos vivificados, recebemos vida através desse Espírito. E aí ele finaliza dizendo que por esse Espírito que habita em nós, duas vezes ele fortalece o assunto. Entenda, queridos, esse mesmo Espírito está dentro de nós. Ele habita em você, ele não visita você, ele mora, ele habita em nós, aleluia. Você pode sentir alegria com isso, pode dar um sorriso, você pode sentir este gozo, você pode sentir essa plenitude de Deus dentro de você. Às vezes Satanás fica falando mentiras ao nosso coração, queridos, e ele mente dizendo que estamos afastados, que Deus está longe, que parece que Deus não ouve. É mentira, porque Ele habita em nós. Dá um glória ao nome dEle, se você entende isso. 1 Coríntios 1:30, ele diz assim: mas vós sois dEle, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. A grande chave deste versículo está: mas vós sois dele em Cristo Jesus, aleluia! Ninguém coloca a mão nisso, porque você é dele, a sua vida é dele, a sua história é dele, ele te conquistou na cruz, e hoje você tem o privilégio de sentir esta presença, aleluia! Pode aplaudir ao Senhor, Ele merece. Então ele diz para nós aqui que nós somos dele, vai recebendo isso. Já já a gente fecha esse assunto. Gálatas 3:28. Nisso não há judeu e não há grego, não há servo e não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia! Não tem distinção, queridos, não tem separação, não tem divisão. Todos nós aqui e todos aqueles que nós nem conhecemos, somos um só em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória! Entenda que essas passagens, elas estão nos levando sempre a uma unidade. Agora, eu queria separar o assunto para nós aqui nessa tarde, ou entrarmos no assunto de uma outra maneira aqui nessa tarde. Primeiro vamos ler Mateus 28, 16 a 20. Guarda o que você já entendeu. Ele habita em você, nós somos um e nós somos dele. Amém? Guarda isso. Agora vamos lá para Mateus 28, 16 e 20.
16, do versículo 16 até o versículo 20. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade, em algumas traduções, todo o poder, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E se você entendeu, dá um glória aí, reage a esta palavra, receba esta palavra em nome de Jesus. Queridos, é bom a gente lembrar aonde estamos posicionados nesta expressão daquilo que lemos aqui. Nós estamos aqui após a ressurreição, nós estamos aqui após a crucificação, e nós estamos aqui antes da ascensão, antes de Jesus ir para a glória. Estamos aqui no meio desses dois grandes episódios, tanto o momento da crucificação e a ressurreição, quanto o momento da sua ascensão, quando ele vai voltar para a glória. E antes de fazer isso, ele está nos dando agora palavras que não são apenas palavras de impacto, não são apenas palavras bonitas, não são apenas versos para que a gente decore. Deus está trazendo grandes revelações a nós, poderosas revelações. Ele está mostrando identidade, propósito, missão. Ele está mostrando para nós quem somos, o que estamos para fazer aqui e o que faremos se entendermos tudo isso. Ele está dizendo a obra continua, e é por isso que eu vou revelar para vocês o que eu estou revelando agora nessas passagens. Aí, queridos, eu quero rapidamente pensar com vocês na proposta, da nova proposta, né, do que nós hoje denominamos ou estamos chamando de vida em Cristo. Nós poderíamos ter duas expressões aqui. Primeira coisa que eu quero definir com vocês. Nós poderíamos ter a expressão aqui, vida com Cristo e a vida em Cristo. E foi optado pela vida em Cristo. Por quê? Qual é a diferença da vida em Cristo? Então, a vida com Cristo, para a gente tentar deixar isso de forma clara para nós, é a mesma coisa que eu dissesse: esse aqui é você, ok? Esse aqui sou eu, esse aqui somos nós. Uma vida com Cristo seria algo parecido com eu apenas estou do lado de Jesus. Estou com Cristo, estou do lado dele, estou próximo dele, estou em algum lugar. Agora, a vida em Cristo, aí, queridos, a proposta é junto, de uma maneira aonde nós nos fundimos, ele em nós e nós dele, o mais próximo possível. É lógico que eu posso estar em Cristo aqui do lado, mas a proposta dele é que a gente seja um com ele. Não é essa a proposta? A proposta não é que a gente viva assim. A proposta é sermos todos um em Cristo. Amém ou não amém? Então a proposta aqui, queridos, é que todos nós estejamos nele. Quem aparece é ele, a glória é dele, mas nós estamos nele e ele em nós. Amém? Então, a primeira identidade que a gente quer assumir com este momento é que nós estamos nele. Toda a plenitude habita onde? Nele. Então, dentro dele, ou junto com ele, ou nele, nós temos o quê? Toda a plenitude, porque está tudo nele. Então, nós também temos direito a tudo que está com ele. Se isso não bastasse, queridos, o que lemos aqui agora, a revelação, Jesus, então, depois de ser crucificado e ressuscitar, ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós podemos chamar isso de onipotência. Não há poder que não esteja na mão de Jesus. Às vezes nós entendemos, queridos, a bênção de Deus como algo que a gente precisa para alguma área da nossa vida. Então, quando eu falo, por exemplo, que nós tínhamos, o nosso culto antes era a tarde da bênção, a pergunta poderia ser: que bênção? Que bênção? Porque o Senhor
em Colossenses capítulo 3, Efésios capítulo 1, ele vai dizer que todas as bênçãos, nós recebemos todas as bênçãos, então está no plural. Então o que nós temos em Cristo? E aí quando a gente para pensar nisso, no critério de bênção, a gente às vezes está sendo condicionado a pensar em áreas da nossa vida, em alguma coisa que eu preciso. Agora, na proposta vida, é uma coisa plena. Então a primeira coisa que eu preciso definir aqui como vida, queridos, para nós, aqui nessa tarde, é que a vida que nós entendemos em Cristo não é apenas uma existência. Hoje nós existimos. Como humanos nós existimos. Seres humanos nós existimos. Mas isso é uma relação apenas de seres humanos, que a gente compreende, é a nossa compreensão do assunto. A proposta de Deus não é apenas essa existência. A proposta de Deus é vida e vida eterna. Aleluia. Aqui ela apenas começa, mas a proposta de Deus, ela passa para a eternidade, aleluia. Então essa é a primeira compreensão que a gente tem que ter. Jesus está dizendo, olha, eu fui morto, mas eu ressuscitei. Em outras palavras, a morte não pôde me vencer, e eu venci a morte, e agora eu tenho todo o poder, aleluia. Que Deus você serve? O que você entende de Deus? Quais são as suas expectativas para com Deus? Infelizmente, queridos, nós reduzimos Deus, nós reduzimos para nós. Deus jamais será reduzido. Mas nós reduzimos Deus para nós a partir da nossa expectativa. Então, se eu quero uma cura e eu relaciono Deus ao Deus que cura, é um lado de Deus. É uma fagulha de Deus. Há muito mais de Deus que a gente precisa compreender. Você entende isso? Então, quando nós estamos falando da proposta hoje vida, ela precisa ser expandida na nossa mente. Porque a vida de Deus, ela não está relacionada somente a esse momento que existimos. Mas a vida de Deus também não está relacionada somente ao meu corpo físico. Nem tampouco a uma área e nem tampouco a uma área de mim. Por exemplo, como eu falo do meu corpo físico. Eu tenho que pensar em algo mais pleno, em algo mais completo quando eu estou pensando em vida a partir da perspectiva de Deus. Deus está preocupado na sua saúde emocional. Deus está preocupado no seu corpo físico. Deus está preocupado com a sua família. Deus está preocupado com os seus filhos. Deus está preocupado com os seus netos. Deus está preocupado com a sua história. Deus está preocupado com a sua vida financeira. Deus está preocupado com a justiça. Deus está preocupado com tudo aquilo que você compreende e que você ainda não compreende. A vida para Deus, ela é completa. É a gente que vive um Deus de algum formato. Ah, não, eu gosto disso. Ah, eu gosto daquilo. Eu preciso aqui. Eu preciso ali. A gente precisa entender o que o próprio Jesus disse. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Quando a gente aciona Deus para uma área, a gente está dizendo, Senhor, age nessa área porque o resto está por minha conta. Ou a gente entende a proposta de Deus, que é para a vida completa, todas as áreas, em todas as coisas, ou nós não entendemos o plano completo de Deus. Para sermos justos aqui nessa tarde, a gente precisaria, queridos, de forma sincera, responder a Deus quais são as áreas da nossa vida que Ele ainda não está reinando. Quais são as áreas da nossa vida que temos medos e inseguranças. O que ainda não está na mão de Deus? Porque Deus só tem um jeito dele reinar. E só existe uma proposta de Deus. Ou é tudo ou é nada. Deus não reina de parede e meia. Deus não habita pela metade.
Deus não quer uma ponta, nem uma brecha. Deus quer tudo ou é nada. Então, só podemos entender isso a partir de entender o que é a vida de Deus. O que é a vida de Deus? Quando ele se revela em João dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está dizendo, eu sou um tipo de verdade. Eu sou uma das verdades. Eu sou um tipo de vida. Eu sou uma proposta de vida. Ele não está dizendo isso. Ele está agora colocando o artigo definido, o. Ele falou, é o único. Eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. E eu sou a única vida. Não há outro fora dele. Então, queridos, nós precisamos entender vida a partir de Cristo. O mundo tem uma proposta de vida, aí fora tem uma proposta de vida. A gente fez uma proposta de vida, mas Deus tem uma proposta de vida. E sabe qual que é a melhor proposta de vida? É a de Deus, queridos. É ou não é? É incomparável, a melhor é de Deus. E aí, queridos, ele revela aqui em Mateus 28:16, os discípulos estão passando pelo momento da sua crucificação e da ressurreição, e eles recebem uma ordem de Jesus para que eles fossem para o monte. E eu não sei o que eles esperavam naquele monte. Quem sabe eles falavam, agora vamos morrer, organizar e vamos conquistar. E Jesus, nós sabemos, porque a gente já conhece o texto, que ele estava nesse momento agora, também pensando dessa maneira, só que diferente. Porque talvez os discípulos pensavam, nós vamos conquistar pegando soldados e espadas e vamos vencer tudo. E Jesus está pensando, eu vou encher vocês de poder, vocês vão influenciar esse mundo através do amor, vão falar para as pessoas quem eu sou e as pessoas saberão que a vida está em mim, aleluia. Então eles vão até esse monte, eles obedecem, chegando lá eles adoram, o texto diz no versículo 17. E aí a Bíblia diz, olha como ele divide o versículo 17. Quando o viram, o adoraram. E a outra parte do versículo diz o quê? Mas alguns duvidaram. Fé e dúvida vivendo junto. Fé e dúvida convivendo aonde? Na ressurreição, queridos. No maior momento da história. Jesus ressurreto na frente deles. Tinha gente adorando e tinha gente duvidando. Então isso faz parte, infelizmente, dessa natureza humana que temos. Mas Deus espera de nós o quê? Que a gente entenda e que a gente seja genuíno e verdadeiro adorador, porque Deus procura verdadeiros adoradores, aleluia. Agora, indiferente do cenário, de gente que adora e de gente que duvida, Jesus se aproxima. O versículo de número 18 diz, Jesus se aproximou deles. Então, indiferente de como nós estamos, sempre há uma proatividade de Deus, sempre Deus está vindo em nossa direção, sempre Ele está com os braços estendidos, sempre Ele está dizendo, vinde a mim, sempre Ele está disponível, sempre Ele está acessível, sempre Ele está agindo, aleluia. E Ele foi até eles indiferente. O texto poderia dizer, uns adoram, outros duvidam, e Ele foi para os adoradores. Não, Ele se aproximou de todos, porque é esse o caráter de Deus. Ele se aproxima de todos e faz a grande revelação. Foi-me dado toda a autoridade, no céu e na terra. E você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. E aí, o que tem isso de grande? Coisa linda, né? Jesus tem todo o poder, amém? Jesus tem todo o poder, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. O teu Senhor tem todo o poder, aleluia ou não aleluia? Jesus tem todo o poder, que coisa maravilhosa, né? O que a gente não pega disso? Qual a verdade que a gente perde nisso daqui? Porque entender que Ele tem todo o poder, eu acredito que todos nós sabemos disso, amém? Sabemos ou não sabemos? Ele tem todo o poder, a gente sabe disso. Só que a gente perde um fio da história, é que Ele tem todo o poder e habita aqui. Ele tem todo o poder e nós somos um com Ele. Ele tem todo o poder e nós
estamos unidos a Ele, estamos nele e Ele está em nós. Ele tem todo o poder e nós somos um só com Ele. Você está ouvindo isso? Ele tem todo o poder e Ele está agora em você, em mim e em nós. E Ele tem todo o poder e habita em nós. Eu queria repetir isso até que isso entrasse no nosso coração, até que isso entrasse na nossa mente, e que a gente não soubesse isso de forma teórica, mas a gente transformasse isso em prática de vida. Porque a gente sabe disso na teoria. Na teoria a gente fala isso, irmãos. Isso é fácil na teoria. Mas a gente precisa transformar o Evangelho em algo prático, porque foi para isso que Ele morreu e ressuscitou e deixou. Para que a gente entenda a nossa identidade, entenda o que temos e o que somos. Porque vida é isso. Menos que isso, eu ainda não estou vivendo a vida de Cristo em nós. Ele vai continuar dizendo, depois dessa revelação, ele diz, olha, como agora eu tenho todo o poder, agora vocês podem ir. Agora vão. Por quê? Porque eu já tenho todo o poder. Isso não ficaria, se a gente não conhecesse, inclusive os textos que já lemos, não ficaria aqui um hiato, um buraco, falando assim para nós, espera aí, mas é Ele que tem todo o poder. Só que a gente já sabe da revelação, a revelação é, Ele tem todo o poder, só que a gente é um nele, e Ele habita em nós, e Ele está em nós, aleluia, e o seu Espírito habita em nós. Então Ele está dizendo, agora vocês podem ir, porque agora nós, o Ele ali, é nós. Ele está dizendo, agora nós somos completos. Agora nós temos tudo. A partir do momento em que Ele ressuscita, e Ele recebe agora e vence o último inimigo. Qual era o último inimigo? A morte. Ele vence a morte, e Ele tem a chave agora da vida, e a chave da morte em suas mãos. Ele está dizendo para mim e para você, agora a vida é plena. Agora a vida é completa, não é apenas viver para se indagar para onde iremos, agora é com a certeza de que assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também com esse mesmo Espírito, aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei como você está aqui, queridos. Eu sei que muitas vezes o que o adversário semeia em nós é medo, é dúvida, é incerteza. Parece que a gente às vezes está distante de Deus. Parece que às vezes é inalcançável aquilo que a gente sonha. Parece que a gente não tem como chegar até lá. A gente projeta coisas que a gente fala, meu Deus, eu não sou digno disso. Eu não vou conseguir, Senhor. Ele está dizendo, se você soubesse quem está aí dentro de você, se você se lembrasse do que eu já te disse, se você viver aquilo que eu já falei, é teu. A gente precisa viver a nossa identidade, só isso, queridos. É o que somos. Somos um com Ele. Ele habita em nós. Se isso de um lado nos dá conquistas extraordinárias, também traz conosco responsabilidades, traz conosco santidade, traz conosco outras facetas de Deus para que a gente o compreenda. Mas todas elas vão passar pela primeira identidade, entender quem somos nele e quem Ele é em nós. Você entende isso? A tua vida, a tua história depende disso. O teu futuro depende disso. A missão que você tem nessa terra depende disso. Antes dele dizer vão, ele diz, é-me dado todo o poder. Antes dele dizer, agora vocês podem fazer tudo, ele diz, mas eu recebi todo o poder. É por isso que pode fazer, não é porque a gente faz, não é porque a gente pode, é porque Ele pode, aleluia. E esse é o grande erro nosso. Quando a gente sonha e mata o sonho, é porque a gente pensa na nossa capacidade.
A gente mede a vida pelo nosso currículo. A gente mede a vida pelas nossas condições. E geralmente isso não dá certo. Geralmente essa equação vai dizer para a gente: não dá. O limite está aqui, eu não vou conseguir chegar lá. Mas se a gente aprender, queridos, olhar a vida a partir dessa matemática, Ele tem todo o poder. Ele recebeu todo o poder. Ele é Deus, Ele é dono de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. Ele habita em mim, é Ele que me patrocina. Ele tem, Ele pode, Ele consegue, e por isso eu consigo, aleluia. Não há outra proposta de vida em plenitude, de forma completa e em todas as áreas. Eu preciso entender quem Ele é. Sabe por quê, queridos? Porque é na revelação dEle que eu me encontro e descubro quem eu sou. Pegou essa daí? Eu vou repetir para você. Você precisa saber quem Jesus é, porque é nisso que você se encontra e descobre quem você é. Eu sei que, quem sabe, as pessoas falam que você é filha do ciclano, é filha do beltrano, você nasceu lá na cidade tal, no hospital tal. Isso aí são referências humanas. A verdade é que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. A verdade é que Ele nos conquistou naquela cruz, pagando o preço. E ali nós encontramos novamente a salvação em Cristo Jesus, aonde nós agora podemos viver como aquilo que diz em João: todos aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus, aleluia. Quando a gente entende que a gente é filho, a gente não está preocupado mais em bênção, a gente se preocupa em herança. Entende a sutil diferença? Você entende a sutil diferença? A bênção é aquilo que, quem sabe o tio passando na tua casa trouxe uma bala. Você fala: que bênção, ele trouxe uma bala para mim. Agora a herança é aquilo que você tem, querido. Tudo aquilo que o Pai tem é teu também. Tudo aquilo que o Pai tem é nosso. É muita coisa, queridos. A nossa mente é uma mente que vive nos limitando e nos sabotando o tempo todo, colocando limites em nós o tempo todo. A gente quer fazer coisas, mas a gente diz: não, mas eu não tenho mais idade. Não, mas eu não sou capaz. E a gente aprendeu a viver dessa maneira, a dizer isso para nós, acreditar nisso. E a gente acredita nisso piamente. Imagine se a gente usa essa fé agora para entender quem somos em Deus. A gente sairia dessa tarde aqui, queridos, fazendo aquilo que ele disse, que o restante do texto ele diz agora: vocês podem sair e fazer o quê? Vamos ver o texto? Olha o texto. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E aí ele repete: e eu estarei com vocês para sempre, até o final dos tempos. O que é maior que isso? Nada. Nada se compara a isso. Nada. Eu não sei o que você precisa aqui nessa tarde, mas se Deus atendesse o teu pedido, é apenas migalhas perto dessa proposta de Deus. Entender quem somos nele, quem Ele é, queridos, faz parte do que dará sentido real à nossa história. É o que a gente vai dizer agora: eu estou realizado. Agora sim, eu cumpri, cheguei, agora sim eu alcancei, agora sim tudo deu certo. Quem Ele é? Filho de Deus. Quem Ele é? Salvador do mundo. Quem Ele é? O Deus onipotente. Onipotente. Todo o poder está em suas mãos.
cada momento em que o Espírito Santo vai soando para você a palavra todo poder, Ele também está dizendo para você: por que está temendo? Para que essa angústia? Para que esse medo? Por que essa insegurança? Se eu tenho todo o poder. Por quê? E às vezes, queridos, essa carga que Ele coloca hoje em nós aqui, e que faz isso de culto em culto, aqui dentro a gente sai abastecido, e o Espírito Santo Ele dá aquele chacoalhão na gente e fala: opa, agora eu entendi a proposta, agora vamos embora. E a gente sai por aquela porta daqui a pouco, e quando a gente sai por lá, novos desafios ou os mesmos desafios vêm, e aí a gente é confrontado de volta em tudo aquilo que o Espírito implantou no nosso coração. E aí o texto acaba respondendo: tem gente junto adorando e tem gente junto duvidando. Ele ressurreto, mostrando o poder da sua glória, e tem gente duvidando e tem gente adorando. Quem sou eu e você? A revelação da ressurreição é a revelação do poder de Deus, o poder que nenhum outro líder na história, nenhum outro nome na história alcançou. O único ressurreto, o único que venceu a morte, se chama Jesus Cristo de Nazaré. No poder da sua ressurreição, Ele está mostrando a diferenciação entre Ele e qualquer um outro que se levante, se dizendo, se autodenominando Salvador ou qualquer outra coisa para a sua história. É esse Deus que está dizendo para nós aqui nessa tarde: eu tenho todo o poder e nós somos um. Eu tenho todo o poder e eu habito em você, e se você tem que estar em mim, você precisa viver nele, e aí a vida será plena em Cristo. Você quer uma vida plena em Cristo? Então viva quem você é, entenda quem Ele é, e coloque em prática aquilo que Ele ensina. Simples assim. E a sua vida passa de nível. Não significa dizer que a vida vai mudar do dia para a noite. Significa dizer que a partir de agora começa a mudança, e é um processo que vai para a eternidade. Começa aqui, lá na eternidade a gente vai entender isso melhor. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Aquilo que é corruptível, que é isso aqui, vai se revestir daquilo que é incorruptível. É aí que a gente vai viver o que é novo. Aqui por enquanto a gente está nesse corpo que se corrompe, mas já já vai chegar o tempo que a gente vai viver em uma nova dimensão. Mas ela começa aqui. Ela começa quando a gente toma posição aqui, quando a gente começa a viver a nossa identidade aqui, quando a gente começa a assumir quem somos aqui e colocar em prática aqui nessa terra. Senão nós seríamos o quê? Pessoas buscando um horizonte, pessoas buscando saber para onde ir, o que fazer e como fazer. Queridos, eu quero ler duas passagens para a gente finalizar. A primeira delas se encontra em Lucas capítulo 10, do versículo 17 ao 23. Veja que coisa extraordinária que Jesus manda para nós, para que a gente entenda o que tem valor de fato e de verdade. O capítulo 10 de Lucas é o momento em que Jesus separa 70 discípulos e manda eles de 2 em 2, e eles saem pregando o evangelho, e coisas maravilhosas acontecem. No versículo 17 eles estão voltando, e aí os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aleluia. Imagina a alegria desses discípulos. Mateus ainda diz: olha, no teu nome os enfermos, no teu nome milagres aconteceram, coisas extraordinárias aconteceram. Essa é uma parte da revelação de Deus, mas não é tudo. A gente fica preso nisso. A gente quer ver milagre. Milagre para nós parece que quando a gente vê um milagre, a gente sai dizendo: nossa, agora Deus é maravilhoso. Israel que o diga, né? Quanto milagre e aonde que eles foram parar. Mas vamos lá. Eles voltam alegres por causa dos milagres.
pela autoridade que eles perceberam que tinha através do nome de Jesus. E isso é algo gigantesco, isso é algo maravilhoso, é ou não é, queridos? Versículo 18, Jesus confirma isso, diz: olha, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Autoridade, coisa linda, né? Aí o versículo 19, ele diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Olha a autoridade que ele deu. Aí o versículo 20, você pensa assim: tá bom, vamos embora agora, porque eu já recebi tudo que eu quero. Aí ele diz: porém, no entanto, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Queridos, é coisa maravilhosa ver milagre, é coisa maravilhosa ter autoridade, é coisa maravilhosa ver as coisas acontecerem pelo poder do nome de Jesus. Mas Jesus diz: tem um nível maior. Tem um nível maior. Você quer alegria de fato? Se alegre porque teu nome está escrito no livro dos céus. Aleluia! Não há nada que se compare a isso. Ele continua no versículo 21 mostrando que ele também se alegrava por isso. Inclusive é uma das poucas passagens bíblicas que você vai ver Jesus alegre. Essa é uma das poucas passagens. Mas você vai ver que o tempo todo ele está remetendo eles para que eles observem que há coisas maiores aguardando eles. Você continua a passagem bíblica, você vai ver que Jesus diz para eles: olha, tem muita gente que sonhou ver o que vocês estão vendo. No versículo de número 22 ele diz que outras pessoas quiseram ver o que eles estavam vendo. Outros profetas queriam ver, mas eles estão vendo. E ele diz para eles que eles deveriam ficar felizes pelo que eles estavam vendo, o que eles estavam vivendo, era algo maravilhoso. Aí, queridos, se a gente ficar com a mente presa, a gente pensa o seguinte: espera aí, versículo 23, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Do que ele está falando aqui? A gente às vezes é levado a pensar que Jesus está falando dos demônios que eram expulsos, do poder que ali era revelado, dos milagres e das maravilhas. Porém, queridos, o que Jesus está falando para eles é a revelação de Jesus. O que profetas viram, se você for lá para João capítulo 8, 56, Abraão desejou ver Jesus. Hebreus, que nós falamos a semana passada, fala que todos eles, apesar do que fizeram, todos eles viam de longe, mas não contemplaram. Eles não alcançaram o quê? O Messias, a grande revelação da história. Todos eles tinham uma expectativa para isso, mas não alcançaram. Mas agora os discípulos estão vivendo milagres, porque outros profetas viveram milagres. Viveram ou não viveram? Outros profetas viveram milagres, mas ver o Filho de Deus aqui na terra, só os apóstolos puderam conviver. E nós hoje podemos testificar que Ele esteve nessa terra, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que nós estamos aguardando a sua volta. Aleluia! Isso que os outros esperavam, nós já vivemos. Essa é a maior revelação. E eu quero finalizar com vocês, queridos, lembrando de Apocalipse, capítulo 5, quando um cântico novo é cantado. Vamos colocar em pé? O capítulo 5, queridos, é um capítulo extraordinário. Ele fala de João. João é simplesmente, Jesus tinha multidões e multidões que o seguiam. Das multidões, Jesus tinha muitos discípulos. Dos muitos discípulos, Jesus tinha 70 que eram mais próximos dele, que nós lemos lá no capítulo de número 10 de Lucas, que 72 discípulos saíram caminhando, discipulando, evangelizando. Dos 70, Jesus tinha 12 que eram mais próximos. Dos 12, Jesus tinha 3 que eram mais próximos ainda,
Pedro, Tiago e João. Dos três, Jesus tinha um que deitava no peito dele. Quem que era? João. Era o mais próximo de todos. Esse João teve a revelação do Apocalipse. Tentaram matar ele de tudo que é jeito. Jogaram ele até dentro de banha quente. Viram que não tinha como matar ele, mandaram ele lá para uma ilha lá. Falaram, vamos lá, numa ilha que tem os piores criminosos, vamos deixar esse homem lá, que não tem jeito de matar esse homem. E mandaram ele para a ilha de Patmos. Pensaram que ele ia morrer. Lá ele teve a maior revelação, que é o livro de Apocalipse, um dos livros mais extraordinários. Esse mesmo João, que era o homem mais próximo de Jesus, o discípulo mais próximo de Jesus, ele se intitula o discípulo que Jesus amava. Nas suas revelações, quando ele vê Jesus em Apocalipse, ele cai com o rosto em terra. Tal era a glória de Jesus que foi revelada em Apocalipse. Ele andou com Jesus 3 anos, viu coisas extraordinárias, mas quando ele tem a revelação de Apocalipse, ele cai com o rosto em terra, porque era grande aquela revelação. Mas no capítulo 5, é um episódio extraordinário. Estão os anciões cantando, estão ali os anjos cantando, e tem um livro chamado Livro da Vida. E João diz que olha para esse livro e ninguém era digno de abrir esse livro. Ele olhava, ninguém era digno. Sabe o que João fez? João começou a chorar muito, a Bíblia diz. E chorava muito, João. Chorava muito, vendo coisas extraordinárias. Mas ninguém conseguia abrir o livro. Ele ficou triste e chorava. No céu, vendo as revelações de Deus, ele chorava, porque ninguém abriu o livro da vida. Aí, queridos, a Bíblia diz que o anjo chega para João e diz, não chores mais, porque o Cordeiro é digno de abrir o livro. Aleluia. E nessa hora o cântico começa a ser cantado em adoração ao Cordeiro. Sabe quem é esse único digno de abrir o livro? Jesus. Sabe quem é Jesus? Aquele que diz que tem todo o poder. Sabe aonde ele está? Dentro de você agora. Coloca a mão no teu coração, ele está aqui, ó. Ele não está fora, ele está em você. Ele disse, eu estarei com vocês para sempre. Sinta esta presença dele. Comece agora a expulsar todo sentimento de mentira, que muitas vezes Satanás tenta dizer que você está distante. É mentira. Ele está dentro de você. O que está dentro de você é aquele que diz, eu tenho todo o poder. Quem está dentro de você é aquele que diz, eu sou o único de abrir o livro. Aleluia. Quem está dentro de você é aquele que tem poder e autoridade suficiente para mudar a sua história. Mas quem está dentro de você, ele tem também a tua história. Ele tem o teu número, ele tem o teu tamanho, ele tem o teu jeito, e ele tem a missão, e ele tem tudo que é perfeito para você. O resto é mentira. É nele que está a revelação de tudo aquilo que você está buscando como direção para a sua vida. Se você está aqui nessa tarde dizendo, para onde eu vou? O que eu faço? Jesus está dizendo, deixa eu dirigir, porque eu sei os planos que tem a teu respeito. E são caminhos de paz, para dar o final que eu planejei. Mas parece que vai tudo dar errado. É mentira, porque Deus está escrevendo a sua história. E porque Deus tem o poder para mudar a sua história. E porque Deus tem todo o poder. Aleluia. Por isso você tem vida plena nele. Por isso ele está gerenciando e cuidando de toda a tua vida. É toda a vida, toda a sua vida, além do seu conhecimento, além do meu conhecimento. A gente pode expandir o que a gente entende por vida. A gente vai ficar em dívida aqui, vai falhar, vai faltar coisas que a gente vai pensar, e Deus já está pensando em toda a sua vida, para essa vida e para a eternidade, para a posteridade e em todas as áreas. Vida em Cristo, é isso. Ela é plena, ela é completa e ela é bem maior do que você pode alcançar.